Fone mutado já tá, ótimo. Nossa. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para falar de mineração, para falar da ANM. Eu acho que é a terceira vez que a gente faz uma live com um diretor da ANM, dessa vez nós temos dois. Talvez seja por isso até que nós temos uma presença maior. O motivo dessa live de hoje é para falar não mais exclusivamente do coronavírus, dos efeitos, que tem sido uma temática nossa, mas para falar da retomada, para falar, eu diria que como é que a gente está vendo que depois dessa crise, que muito embora não esteja muito claro se ela já está em vias de passar, mas que está muito claro para nós que nós temos que retomar as atividades. O Brasil, que tem uma base social muito, eu diria, diferenciada de outros países que sofreram com isso, porque nós temos um distanciamento social muito grande, está sofrendo muito com o fato da paralisação econômica, do isolamento, por mais que necessário, está tendo efeitos muito nocivos sobre a sociedade, sobre a capacidade econômica, principalmente daquela economia informal que a gente tem de forma muito vasta dentro do nosso país. Então, apesar da mineração estar se desempenhando um excelente trabalho, apesar da mineração estar desempenhando um papel muito importante para o país, eu acredito que as empresas já estão pensando em retomar de suas atividades. Estamos falando um pouquinho nos bastidores. Vocês vão ver que o Tasso, inclusive, está na ANM hoje, né? Vocês podem perceber. Eu acho que muitos de nós já estamos considerando voltar. E dentro desse processo todo de coronavírus, nós falamos muito sobre como enfrentar o coronavírus e como retomar os trabalhos depois do coronavírus. E acredito eu que numa dessas discussões até tenha sido discutido e concebido um pouco do que seria o plano, né? Da necessidade de um plano. E a ANM fez esse plano, que é um plano Lavra. É um plano que tem uma série de medidas que eles vão tomar e que despertou muita curiosidade de nós todos. E por conta disso a gente achou muito importante e interessante falar sobre esse plano Lavra. Nós vamos ter aqui conosco hoje o Eduardo Leão, diretor da ANM. Vamos estar Tasso Mendonça. Eu vou pedir que eles se apresentem. A maioria dos senhores conhecem eles, mas eu acho que é sempre bom falar um pouco da experiência deles, do passado deles no setor mineral e fora dele. E vamos ter aqui duas instituições muito importantes. A DIMB, que eu acho que é a academia, a ciência da geologia e da tecnologia por trás da mineração, que eu acho que é um fator alavancador da mineração, e é ali que a gente consegue, eu acho que, se diferenciar no futuro para conseguir encurtar esses espaços que a mineração, infelizmente, perdeu no passado. Para isso, nós temos o Dr. Roberto Pérez Xavier, que eu acho que a maioria dos senhores conhecem, vai falar um pouquinho quem é a DIMB, do papel que ele vê que a ciência pode desempenhar e ajudar nessa retomada. E temos também o Marco André, que é o presidente da CBRR, que é a nossa certificadora, talvez a instituição mais nova dentro do setor mineral, acredito eu. E ele vai também falar um pouquinho sobre o papel que a CBRR pode desempenhar e a importância dela. E muito importante, eu acho que muitos de vocês geólogos ainda desconhecem um pouco de como fazer para, na verdade, se filiar à CBRR. A gente vai pedir o Marcos para falar sobre isso. Então, antes de eu passar a palavra para eles, a gente sempre gosta de lembrar como é que é o nosso roteiro de apresentação. A gente faz uma pergunta, na verdade, para os apresentadores, que seria o Tasso e o Eduardo, e depois a gente faz uma pergunta para o Roberto e para o Marcos. Então, vamos começar com a pergunta para o Tasso e para o Eduardo, que, na verdade, é a mesma pergunta e que
eles vão defender e responder da melhor maneira que, na verdade, imagino eu que a ANM está dividindo essas funções entre os diretores, um deve ter mais afinidade com o desenvolvimento de um dos planos do Plano Lavra, então ficou a cargo deles decidirem como apresentar isso. Mas a gente, eu acho que gostaria de saber o que é o Plano Lavra, por que a ANM o concebeu, quais as ações já foram executadas e quais ainda estão previstas para serem executadas. Tássio, Eduardo, não sei se vocês combinaram quem responderia primeiro, mas fica à vontade. Palavra de vocês. Muito obrigado por estarem presentes. Faço uma pequena apresentação de vocês e, se vocês puderem responder, nós agradecemos. Bom, eu vou começar. Deixaria o Tássio falar primeiro, exatamente. Só para lembrar, o Tássio talvez não fale isso, mas o grande inventor do Plano Lavra foi o Tássio, tá? Ele fez uma similaridade ao Plano Safra, por isso que teria esse nome aí, Plano Lavra. Exatamente ele trouxe esse insight, e aí a equipe toda bolou as ações que tem hoje conjecturadas. Mas aí deixa o Tássio ter as primeiras palavras, por favor. Eu vou falar, e assim, a ideia foi minha mesmo, e até porque eu sou agropecuarista, né? Então eu lido lá no setor do agronegócio, até que herdei essa função do meu pai, e gosto da organização do setor agrícola aí no Brasil, né? Então, com isso, eu dei aquela dúvida, né? Eu sou geólogo, estive na Petrobras por muitos anos, trabalhei na Ângulo, e eu via que a nossa organização no setor mineral, ela é assim, ela não tem um planejamento propriamente dito entre o pequeno, médio, grande, e não tem aquele incentivo governamental necessário. Então, diante dessa situação, né, o paralelo que eu traço na atividade que eu também exerço, e ao ver essa situação dentro da ação ANM, eu falei, poxa, nós estamos numa pandemia mundial, né, o mundo vai carecer dos bens minerais, e como que a gente vai sair dessa crise? Né? A ANM, nós temos, né, eu até tenho aqui algumas coisas que a gente está com várias ações estruturantes, né? Dentre eles o nosso planejamento estratégico, a agenda regulatória, a revisão da estrutura da ANM, a revisão dos nossos processos, tivemos uma reunião hoje de manhã, e a automação desses processos, que seria a ANM 4.0, mas tudo seria projetos de médio e longo prazo. Então, eu falei, ó, a gente precisa de uma saída rápida, né? E como a agricultura a cada ano faz um plano safra, né, para cada ano e com resultados esperados de curto prazo, eu falei, ó, vamos pensar, refletir, pensar o que a gente pode fazer de ações de curto prazo para o setor, né? E com isso veio a questão da guia de utilização, que eu acho uma coisa, eu sempre achei isso uma coisa, todo mundo costuma ter um conceito deturpado da guia. A guia é um instrumento de pesquisa, né? Todo mundo que tem um determinado depósito, ele precisa inclusive para prever o seu PAE, precisa ter uma experiência de lavra, tanto para teste tecnológico, tanto para comércio, e também para planejar, ou seja, para fazer um PAE mais perto do que ele deverá ser executado na realidade. Visto que um PAE, para mim, é um dos documentos mais desatualizáveis da mineração. Você termina o PAE, quando começa ele já está desatualizado em função das mudanças, né, que uma lavra hoje requer do regulado. Então, veio essa ideia, né, e elencamos várias coisas que a gente podia fazer rapidamente, né, sem ter que passar por uma análise de impacto regulatório, sem ter que passar por uma consulta pública, mas tudo aquilo que viesse agilizar, para que dentro desse mês da saída, ou seja, dentro desse ano, a gente pudesse reativar o setor numa rapidez desejável, né, pós-pandemia. Então, isso que foi a ideia. E para clarificar, eu queria passar para o Eduardo, para ele detalhar aí, porque ele foi um dos diretores que mais se gostou dessa ideia, né, e que mais contribuiu para que ele fosse implantado em vários dos seus aspectos. Né? Então, passa a palavra. Mais organizado acaba sendo mais chato.
E aí é exatamente isso. O Tasso, para não ficar muito redundante, simplificando o Plano Lavra, são ações de desburocratização e simplificação, principalmente no nível de procedimentos, né? Então, a gente tem a agenda regulatória nossa caminhando normalmente, a Agenda 2021, só que o que a gente consegue identificar que é um rápido retorno para o setor, que eu não preciso passar por todas as etapas de uma regulação, como uma avaliação de impacto regulatório, que na verdade tem uma nota técnica que praticamente é uma avaliação de impacto regulatório, que eu não preciso fazer uma consulta pública, que eu não preciso ter todo aquele procedimento completo e, de certa forma, moroso para uma regulação. Então, o plano Lavra é exatamente com esse viés. Como o Tasso mencionou bem, são vários projetos ao mesmo tempo que concatenam no Plano Lavra, ou seja, ele não tem um início, meio e fim. Então, até hoje, a gente está com o nosso e-mail fardoregulatório@nm.gov.br recebendo contribuições que podem ser feitos esses enxugamentos e ajustes, né? E muitos deles, né, até talvez seja o maior case do Plano Lavra, são revisões pontuais na portaria 155 de consolidação, que ela realmente é uma portaria monstruosa. Naquele ano, realmente foi uma ideia muito interessante de fazer tudo aquilo, mas a gente vê alguns certos enriçamentos de alguns entendimentos ali dentro, e as modificações estão sendo nessa linha. Então, como o Tasso mencionou muito bem, a gente tem aí a guia de utilização que foi pauta na reunião passada da diretoria, onde a gente fez 2 movimentos, foram várias coisas revistas na questão da guia, mas 2 seriam os mais interessantes, que são quebra de paradigmas. Uma é a vistoria prévia para a emissão de uma guia. Por que isso? Então, a vistoria, ela entra num programa de fiscalização. Ela pode ser durante, ela pode ser pós. Você tem outras ferramentas de vistoria, como imagens satélites, análises remotas, drones. Então, tudo isso são ferramentas que, infelizmente, não eram diariamente utilizadas no dia a dia do antigo BNPM e também da ANM. Nós temos limitações aí, de certa forma, tecnológicas e humanas, que é isso que a gente está tentando vencer. Então, e o outro grande paradigma que a gente está quebrando, que está até muito alinhado com o próprio IBAMA, isso eu acho que é muito interessante utilizar esse tipo de live para mencionar isso, que é a questão do desvencilhamento do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental continua sendo necessário para a atividade mineral, só que ele não precisa estar agarrado, fazendo com que o regulado espere 2 vezes para isso acontecer. Então, a guia vai ser exatamente isso. Eu vou te emitir uma guia, só que, logicamente, você não vai conseguir operar se você não tiver sua licença ambiental. Quem fizer isso usando de má fé, que eu tenho uma guia posso, vai ser punido, normal. Então, e a guia dele só vai ter validade assim quando a licença dele for emitida. Então, por mais que ela tenha 2 anos, 3 anos, a partir de que ele conseguiu a licença, ele tem até 10 dias para nos informar isso. Logicamente, nós temos um cross-check que eu posso utilizar, posso verificar essa licença ambiental online, porque ela está dentro do Cisnamo. Então, são várias ferramentas que mostram o quanto a gente pode, até embasado na lei da liberdade econômica, ser mais, não diria audacioso, mas seria mais comprometido com a boa-fé do regulado. Então, isso a gente vê que muito processos nossos estão travados por coisas desse tipo. Só PLG, para encerrar esse exemplo da guia, nós temos hoje só lá em Itaituba mais de 2.000 PLGs que poderiam ser emitidas, só que não tem licenciamento ambiental. Então fica travando processos e acumulando processos dentro da agência, onde muita gente fala a agência que não emite a PLG. Por que ela não emite? Porque está travado com licenciamento ambiental. Então são exemplos que a gente vai dando, né, e a gente vai construindo o Plano Lavra em relação a isso. Junto com essa ação da guia, tem a questão da relatório final de pesquisa, que também tem um grande dor, é a vistoria. Então, a gente vai fazer a mesma necessidade, o relatório final de pesquisa tem mais alguns itens que vão ser necessários ser revistos, deve sair agora em julho, agosto, deve estar saindo dentro do Plano Safra, também a revisão do procedimento do relatório final de pesquisa, que aí também nós temos em torno de 19.000 relatórios para serem aprovados. Então, de novo, contribuindo para fazer um procedimento ordenado
e simplificado, ou seja, o regulado está fazendo uma autodeclaração. A gente tem relatórios final de pesquisa que às vezes demoram muito porque existe uma arbitrariedade muito grande do que está dentro do relatório, que tem relatório de pesquisa com 5.000 páginas. Então, por que tudo isso? Para que tudo isso? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que atuar e regular em relação a isso. Outro assunto, até para a gente não ficar só nesse monólogo, tanto meu quanto do Tasso, a gente começar a interação, que eu acho que é muito interessante das lives, eu diria que grandes coisas que vão vir agora essa semana, até aproveitando a live, amanhã está sendo publicado o nosso primeiro edital de disponibilidade, né? Então acompanhem o nosso Diário Oficial. Não vai sair, logicamente, a lista das áreas, porque isso é só realmente para o edital. É uma consulta, né? É uma consulta. Exatamente. Estamos publicando a consulta ao edital para todo mundo ver quais são os termos de editais, o que se enquadra, o que desqualifica, e gostaríamos de contribuições do setor em relação a isso. O edital está sendo muito apoiado pela PPI, né, até com a expertise que eles já tiveram, até com o edital da CPRM ano passado, e o dia a dia de leilões que eles têm, trouxeram muitas informações muito interessantes. Então, a gente vai botar 30 dias aí para consulta pública do edital, essa é também dentro do Plano Lavra. A gente está também trabalhando na questão de garantias financeiras, com relação ao título minerário nas suas diversas etapas, pode ser não só para financiamento de um banco ou de um fundo de investimento, mas também até para fechamento de minas. Então, a gente até abriu uma tomada de subsídio desde a semana passada, então, que acabaria no dia 8, mas a gente vai prorrogar até o dia 20, que já tem pedido de prorrogação que vão ser acatados. Tem a questão do sigilo também, que também é uma tomada de subsídio em relação ao sigilo de processos, porque isso acaba engessando algumas ações estruturantes que a gente quer dar, por exemplo, na digitalização de processo. Hoje, a nossa digitalização de processo ela é complexa por causa do sigilo. Se eu não tivesse sigilo, eu poderia botar um processo de 1.000 ou de 10.000 páginas num scanner e eu estou resolvido. O sigilo bloqueia isso. Então, eu tenho que itemizar, eu tenho que ter uma pessoa para ferir, para conferir, para assinar. Então, isso tudo torna cada vez mais burocráticos esses trâmites internos. E a gente não pode esquecer, a gente tem 190.000 processos para digitalizar. E só concluindo a minha fala para a gente abrir o diálogo, aproveitando até que o Marcos está presente, também está na nossa linha, fazer a conclusão do nosso sistema de certificação de recursos e reservas. Então, a gente também está botando no nosso cronograma para fechar isso agora, no mês de junho, que isso também é um ponto-chave, tanto para a garantia financeira, né, porque o banco pode aceitar a certificação de recursos e reserva, o risco é dele, logicamente, mas como um indicativo, e também a questão do sigilo também está em relação ao recurso e reserva, a gente entende que tem uma certa interferência em relação a isso. Então, acho que para não passar muito tempo a gente começar a dialogar, esses são alguns dos projetos que estão dentro do Plano Lavra, e como disse, farradoregulatório@nm.gov.br, nós já temos em torno de 40 contribuições de enxugamentos de normativos, e em breve eu vou fazer até uma lista, botar isso num papel e a gente começar a dialogar, agindo mais pontualmente. Ok. Eu só para finalizar, eu queria não só falar, mas dar uma notícia, né, que o PPI, a parte lá das políticas, macropolíticas públicas, né, dos setores, nos consultou para qual projeto que a gente pudesse enquadrar no PPI. E a gente sugeriu o Plano Lavra, porque ele vai permitir a conexão com a questão da infraestrutura, com a questão dos financiamentos públicos, né, para o setor, assim como acontece com o setor agrícola, agropecuário. Então, nós vamos ter o Plano Lavra inserido dentro de uma política de governo. E é daí que eu gostaria de pedir a colaboração de todos, né, para que esse plano seja realmente não um plano da ANM, mas um plano da mineração, para que nós consigamos aí colocar a mineração na pauta de governo, como um plano organizado para o setor, né, e de consequências de curto e médio prazo. Muito bom. Já temos vários questionamentos aí, Tasso, Eduardo, mas eu acho que antes da gente entrar nos questionamentos, a gente queria
abrir um pouco a palavra para os nossos debatedores, que depois vão fazer perguntas para vocês também, mas queria pedir agora ao doutor Roberto Xavier para se apresentar e responder uma pergunta que eu acho que cabe muito dentro daquilo que nós discutimos. Roberto, a gente ouviu essas alterações que a ANM pretende fazer. Mas um fato é que o país precisa resgatar a atratividade, abrir novas frentes e, principalmente, trazer novas descobertas. E quem faz isso é a ciência. A geologia, se for feita de uma forma empírica, pura e simplesmente, num jogo de erro e acerto, toma muito tempo. Então, diante de tudo que eles colocaram, dessa modernização de procedimentos, da guia de utilização, da aprovação de relatórios finais expedito, como é que o senhor, um cientista ligado à academia, vê esses pontos e a relevância deles para a descoberta e o melhor conhecimento das jazidas do Brasil? Porque sabemos que estamos muito atrás em termos de descoberta se comparado com outros países. Então, Roberto, eu queria que o senhor se apresentasse, né, e respondesse para nós isso. Complementando, a gente gostaria também que o senhor falasse qual a importância que o senhor vê para essas guias na agilidade dessas descobertas e qual a importância do julgamento mais expedito desses relatórios parciais no crescimento de descobertas. Ou seja, que o senhor fizesse um wrap-up aí para a gente, em função de tudo que o senhor viu, tanto do Tasso como do Eduardo, e nos dissesse como é que isso pode colocar a gente, vamos dizer assim, na linha de frente dessa corrida, e não ficando aí comendo poeira. Obrigado, doutor Roberto. Por favor, se apresenta primeiro. Bom, quem tem que agradecer, Luiz Maurício, sou eu, a você pelo seu convite, dando essa oportunidade para participar e ter a honra de estar ao lado dos meus colegas da ANM, o Tasso, o Eduardo, e o meu colega Marcos André, aqui representando a CBNR. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Xavier, 35 anos de professor titular no Instituto de Geociências da Unicamp, como na área de Geologia Econômica, recentemente aposentado e agora seguindo na minha segunda fase profissional como diretor executivo da DINB. A DINB é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação da Indústria Mineral Brasileira. Notem que nós mudamos o nome recentemente, estamos trabalhando nisso, mas continua a DINB. A DINB é uma das entidades que representa o setor mineral brasileiro, mas com forte viés na pesquisa mineral, né? Nós promovemos ações de capacitação profissional para os geólogos que estão envolvidos na área da exploração mineral, por meio, então, de cursos, por meio de eventos, mas também desenvolvemos projetos colaborativos, técnicos científicos, colocando universidade, empresas, governo e sociedade juntos, no sentido da melhoria do conhecimento geológico de nossas províncias minerais. Falando em províncias minerais, é sempre bom lembrar que as províncias minerais no país, elas são províncias multi-commodities, ou seja, você tem vários tipos de depósitos minerais em uma província mineral. Via de regra, as províncias minerais, em nível mundial, não são de monocommodities. E aqui no país, as nossas províncias minerais têm sido objeto de pesquisa mineral, ora mais, ora menos, em função da situação, mas o nível de exploração, pelo menos em época pré-Covid, estava bastante interessante. É bom lembrar que aí é que entra a ciência, né? E ainda essas províncias apresentam uma série de lacunas no conhecimento biológico, e lacunas que são importantes e até críticas para a pesquisa mineral. A DINB, recentemente, fez um levantamento que ainda está em progresso,
sobre o panorama da pesquisa mineral no Brasil, né? Trabalho realizado pelo Gustavo Melo e colaboradores lá. Eu vou dar alguns números só para a gente ter ideia da questão da pesquisa mineral nessas províncias minerais. Eu estou indo em direção gradativamente à pergunta dos Maurício. Tá? Hoje, em termos de números de autorização de pesquisa, nós temos em torno de 2.900 autorizações de pesquisa para ferrosos. Ferrosos aqui inclui ferro, manganês, níquel, cobalto, titânio, silicone, etc. Em torno de 3.900 autorizações para os ferrosos, cobre, alumínio, chumbo, zinco, tungstênio, vanádio, 4.400 para preciosos, 468 para os não metais, aqui não metais representados pelo diamante, fósforo, potássio, grafita, lítio e etc. Então, veja, nós temos pesquisa mineral nesse país, nas nossas províncias minerais, e mais cedo ou mais tarde, todos esses projetos que estão em andamento vão chegar, e aí eu já estou me direcionando a pergunta do Maurício, à fase do relatório final de pesquisa. Né? Bom, eu acho que todas as ações da Agência Nacional de Mineração, ou dentre todas as ações que ela tem sob a sua responsabilidade, uma delas é promover a pesquisa mineral nesse país. Bom, recentemente a gente tem visto que, não recentemente, mas historicamente, a gente tem visto que o alto grau de burocratização, né, das etapas dos processos minerários, desde o alvará de pesquisa até a concessão de lavra, passando pela concessão da licença ambiental, ela tem sido um dos grandes entraves para atrair investimentos para a pesquisa mineral. A ANM está fazendo um bom trabalho para quebrar isso. E agora vem, em função de vários fatores, o plano Lavra, que trata exatamente disso, da desburocratização de normas e procedimentos, incluindo, se utilizando para isso de soluções eletrônicas. Bom, em relação agora, fazendo esse preâmbulo e entrando na questão do relatório final de pesquisa, que foi uma das questões do Maurício. Bom, veja, tanto a informatização da entrega do requerimento, como modernização na aprovação do relatório final de pesquisa e na guia de utilização, são muito bem-vindos. Né? Esses processos são muito bem-vindos. É claro que eles não vão levar em si a descoberta de novos repertórios. Óbvio que não, mas eles vão dar uma grande celeridade a esse enorme, esse número alto de processos, e eu já mencionei números aqui, né, que estão represados. Né? Isso é um incentivo ao empreendimento do minerador. O minerador é um investidor, o minerador é aquele cidadão que quer transformar a sua reserva em minério, né, da melhor forma possível, acompanhando as regras internacionais. Porém, embora isso seja realmente muito bem-vindo, existem alguns pontos que eu gostaria de levantar para ser depois discutido. Né? A avaliação, aqui diz o seguinte, né, a modernização dos procedimentos na aprovação dos relatórios. Na realidade, é uma modernização de procedimentos na avaliação para aprovação, certo? Que não significa que necessariamente vai haver a aprovação. Então, nessa avaliação para a aprovação, quais são os critérios de qualidade que serão, na realidade, utilizados? Né? Quais são os componentes considerados no relatório final de pesquisa críticos para a sua análise? Certamente deve existir ali um conteúdo mínimo de orientações, né, para a elaboração do relatório final de pesquisa. Embora esse conteúdo mínimo e orientações, eles não estão relatados ali no decreto
de junho de 2018, lá no parágrafo 2º do artigo 25. Então, veja, tentando finalizar minha resposta com aquilo que o Luiz Maurício me colocou, nós somos bastante favoráveis a isso, mas não apenas a modernização dos procedimentos para avaliação, mas, inclusive, e isso talvez não para agora, mas fica uma sugestão para o futuro, pós-Covid, é a simplificação do relatório final de pesquisa. O próprio Eduardo aí mencionou relatórios de 5.000 páginas. Gente, nem tese de doutorado dá isso. Aliás, não. É um absurdo. Né? É um absurdo. Eu acho que dentro de um relatório como esse, deve ter uma quantidade de conteúdo simplesmente ineficaz, que não vale para nada. Então, o que realmente... Né, a questão não é tamanho, é qualidade no relatório final de pesquisa. E o que ele deve realmente conter como crítico para um avaliador da ANM chegar à conclusão de sim ou não. Né? Então, finalizando, sem dúvida, nós vemos com muito bons olhos essa ação da ANM, que tem sido contínua na realidade, né? Mas levanto essas questões de critérios de qualidade para avaliação do relatório final de pesquisa, inclusive com a sugestão de simplificá-lo no futuro. Uma tese, agora eu vou entrar na minha área, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, você escreve o que você quiser, na quantidade que você quiser. Certo? Quem já fez uma tese, quem já fez uma dissertação, sabe do que eu estou falando. Porém, quando você extrai um artigo científico que vai para um periódico nacional ou internacional, você tem que estar focado. Você só vai extrair aquilo que interessa. Eu acho que é o que um relatório final de pesquisa deveria conter. O resto vai para a frente. Maurício, eu acho que até passei do meu tempo, mas é isso que eu tinha a falar. Mas a ideia, se me permite até, Luiz, entrar não perder essa linha de raciocínio do Xavier, é exatamente essa. A nossa linha de raciocínio não é só a padronização, mas também encarar de quem é o risco que está fazendo tudo isso. Por que eu tenho que me meter nisso? Então, assim, isso é um trabalho que a gente até teve uma reunião mais cedo. Hoje o professor Cordeiro está tocando bastante isso, ele vem da área, ele é professor, conhece bem essa matéria e a proposição nossa vai ser exatamente nessa linha que o Xavier falou, padronizar, encurtar, e a outra coisa que seria mais importante também é o que fazer com essa informação depois. A gente também está trabalhando numa interligação do nosso sistema com o do CPRM também, fazer um sistema único de dados geológicos. Então, isso é muito importante também, isso não foge do nosso radar. Eu acho que o Roberto, e o que o Roberto falou é perfeito. Realmente, Agora, Roberto, o Tasso, eu posso lhe informar que foi econômico. Eu conheço um relatório com 30.000 páginas. O geólogo simplesmente fez 1.600, acho que 1.600 amostras, e ele fazia uma coluna para cada elemento. E no ICP, eu acho que tem 27 elementos. Então, eram páginas e páginas e páginas com uma coluninha só do lado esquerdo. Quer dizer, uma falta de bom senso, né? E é isso que eu acho que a CBRR, complementando a sua fala, vai trazer para a gente também. Não uma padronização, mas um critério, né? Então, Marcos, agora eu queria te pedir, né? Primeira coisa, eu acho que muita gente no Brasil ainda não entende, não sabe o papel da CBRR. Então, o que eu queria que você apresentasse para nós, depois de se apresentar, mostrasse quem é a CBRR, diante de tudo que você ouviu, como é que você vê que a CBR se insere e como ela pode ajudar e beneficiar na implementação dessas regras numa agilidade? Porque eu acho que tudo no final é como a tempestade perfeita, né? É um bom conhecimento
um bom padrão e um critério onde todos consigam entender e assimilar, e a ANM, então, poder despender muito menos tempo do que ela tem feito até hoje no julgamento desses relatórios e na expedição na progressão dos títulos. Então, eu queria que você explicasse isso, dessa sua visão, e explicasse para todo mundo o que é uma jazida certificada pela CBRE. Qual é o papel, na verdade, do técnico nesse processo, que não sei se aqui a CBRE me chama de QP, como é chamado lá fora, né? Mas como é que, na verdade, o geólogo brasileiro pode se tornar um certificador da CBRE para os relatórios e para as jazidas brasileiras? Marcos, 6 minutos, fica à vontade. Vamos lá, então. Bom, primeiro, obrigado, Luiz, obrigado, FFA Legal, pela oportunidade, né? Eu hoje, para quem não me conhece, eu sou geólogo formado pela FRJ, eu tenho 26 anos de experiência na área mineral, a maior parte dos quais trabalhando em funções executivas em empresas médias, empresas júniores, né? Eu estou aqui hoje como CBRR, a CBRR, aliás, dou boa tarde mais uma vez ao Tássio e Eduardo, né? É sempre um prazer aqui, a mesa está boa. A CBRR surgiu em 2015, fruto de um trabalho que vinha já de anos anteriores, sem êxito, retomado. A BPM, IBRAM e a DIMB são as entidades hoje, vamos dizer assim, por trás da CBRR. A CBRR trata de princípios, de padrões e de autorregulação do setor. Uma coisa que é importante a gente dizer, o mundo mineral, né, não só o mundo mudou, mas o mundo da mineração tem mudado a uma velocidade incrível. Você já tem lá fora, como uma realidade, diversos mecanismos de investimento, diversas maneiras de diminuir o risco desses nossos empreendimentos mineiros. O que a CBR traz para o processo é o papel central, né? A centralidade e o protagonismo do técnico, do profissional, né? Em qualquer uma das 8 áreas da pesquisa mineral, da estimativa de recursos e reservas, da estimativa de recursos e da estimativa de reservas minerais, operações de mineração, do processamento mineral, da geotecnia, na meio ambiente e sustentabilidade e na avaliação de ativos minerais, né? Ou seja, traz esse profissional que trabalha com princípios básicos, mas principalmente com materialidade, competência e transparência. Então, eu vejo o Plano Lavra, fico muito feliz, porque ele traz realmente vetores de avanço para o nosso setor que são extremamente necessários, né? E quando eu escuto aqui, quando eu lendo o Plano Lavra, eu tenho acompanhado também sempre as exposições, quer dizer, modernização dos procedimentos de guia de utilização, excelente, quer dizer, onde a CBRR entra nisso, né? Desde 2015 até hoje, nós colocamos um padrão realmente rígido para a admissão do profissional, que nós chamamos de profissional PQR, justamente porque é muito simples, nós temos muitos brasileiros hoje, profissionais de qualidade, que estão certificados, são chamados PQs na Austrália, no Canadá, enfim, em outras praças, né? Mas nós, como país, estamos dando um grande passo para justamente ficar na primeira liga da mineração mundial. Porque quando eu escuto falar em modernização de procedimentos de guia de utilização, né, modernização de procedimentos de aprovação de relatório de pesquisa, regularização de leis, né? Vem um monte de coisa à nossa cabeça, mas tudo começa no trabalho ali daqueles profissionais, daquelas profissionais que estão em campo, geólogos, geólogas, técnicos também, mas principalmente geólogos e geólogas, engenheiros de minas que estão ali no dia a dia. Quando eu escuto falar em digitalizar, fantástico, porque tudo isso começa no profissional, né? Ninguém aqui está querendo ser melhor do que ninguém, mas é fundamental a gente aprender com, né, exercícios e experiências que outros já tiveram. E nesse sentido, nós vemos hoje que a CBRR traz para o cenário
um relatório que ele não vai ser um relatório de 1.000 páginas, de 10.000 páginas. Ele vai ser um produto conciso, factual, né? Ele vai de encontro, por exemplo, à questão do sigilo do processo. Nós estamos caminhando, isso aí eu acho que é irreversível. O nosso relatório final de pesquisa, o nosso relatório parcial de pesquisa, fico feliz em ver as iniciativas, porque mais à frente vai ser um e-book. Na verdade é isso, vai ser um livro digital, aonde, idealmente, aquela parte que é dado factual, um boletim analítico, um XYZ de magnetometria, um levantamento, qualquer ele que seja, isso é um dado factual que vai ser agregado por espelhamento a uma base de dados geológica. Nós vamos melhorar o conhecimento do nosso patrimônio mineral, nós vamos poder, com essas iniciativas, ter uma contabilidade mineral que possa ser comparável e comparada com outras jurisdições, com outros países. Ou seja, isso é muito interessante. A CBRR, a importância da certificação profissional está justamente aí, porque aquele relatório parcial, aquele relatório final, até o PAI, ou seja, eles vão contar com o produto de um trabalho em bases sólidas, rastreáveis. São sistemas que vão poder ser defensáveis frente a qualquer classe profissional, ou seja, ou melhor dizendo, frente aos colegas, aos pares. Isso é muito importante. Agora, quando eu vejo falar no sigilo, eu penso exatamente nisso, quer dizer, o produto, ele tem um método que é extremamente bem conhecido mundo afora, como se faz, em que bases, sob que critérios, e é nesse sentido que a CBRR vem agregar. Nós hoje, com essas 8 áreas de competência, ainda estamos realmente iniciando no Brasil, é um processo lento, é claro que estão todos ansiosíssimos pelo que o doutor Eduardo comentou, né, a resolução para tratar do Sistema Brasileiro de Certificação de Recursos e Reservas, ou seja, nós temos que pensar no valor no tempo que tem, né? Quanto nos custa ficar com um processo em disponibilidade ou aguardando uma aprovação sem poder trabalhar, não é? Isso é uma quarta dimensão, é o valor realmente no tempo do que está feito, né? Nós estamos atravessando um processo que vai nos permitir um salto de qualidade, Luiz, que nós vamos sair de uma situação onde é papel, papel, papel para um universo digital que realmente pensemos hoje, né, no meio dessa pandemia, se tudo já estivesse mais maduro, que só a gente podia estar aqui protocolando o documento digitalmente, uploads, né, relatórios, processos, atualizações, atendimento de exigências, cumprimento de prazos. É claro, é um processo, não é algo imediato. Então, nesse sentido, a CBRR, eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, todos estão convidados, nós estamos com as portas aí de um site novo, trata muito disso, né? Você poder ter instrumentos para atender todas as diversas possibilidades, né, de investimento no nosso setor. Você tem gente aí precisando de investimento, seja por joint venture, por private equity, por venda de royalties, por equity. Ou seja, você tem hoje diversas maneiras, mas como que o investidor, como que o banco, como que o investidor pessoa física, como que uma outra empresa que queira investir num projeto vai dar esse passo, né? Sem ter um mínimo, que é o início de tudo, que é o produto do trabalho, o relatório realmente em bases sólidas, né? Com argumentos que podem ser defendidos em qualquer instância, com procedimentos claros, né? Então, eu acho que nesse sentido a CBRR vem agregar, porque você cobre todo um espectro de competências. O Brasil tem muita gente competente aí, nós já temos mais de 300 PQs mundo afora, estamos começando no Brasil. Eu acho que temos próximos passos importantíssimos. Quando qualquer um de nós aqui pega um relatório de valuation, né, avaliação de um ativo minerário, aquilo ali parte, inclusive, os 3 princípios que estão no Guia CBRR, que estão no CRISCO, estão lá. Qualquer produto de valuation de ativos minerais
conta com atendimento a esses princípios, né? Materialidade, competência, transparência e alguns outros. Então, nesse sentido, essas iniciativas todas começam lá, quando você entrega o seu relatório final. Quando eu vejo todas as iniciativas que estão sendo colocadas aqui pela ANM, o trabalho que está sendo feito, é um alento, porque ninguém espera uma disrupção, um salto enorme, mas a digitalização é imprescindível para baixar custo, para diminuir tempo, para ter rastreabilidade, para ter confiabilidade também, para você poder aumentar a tua base de conhecimento minerário, você poder dizer o Brasil tem XYZ toneladas, mas você está falando no hoje, né? Eu falo isso sem nenhum, de uma maneira bem transparente. Eu acho que é isso, é você acessar uma estatística e ter lá, olha, está aqui, a estatística é essa do mês passado, vamos chegar lá. Mas, enfim, para tudo isso, você precisa começar lá no profissional competente, lá num produto que é feito sobre regras publicamente públicas, conhecidas, né? E que são auditáveis sob quaisquer aspectos, bastando para isso fazer esse trabalho de investigar como chegaram nesse número, em que bases dizem que aquele rejeito virou um recurso inferido, ou seja, traz luz, né, ao processo. E o Plano Lavra, eu vejo que ele realmente vai nesse sentido, né? Ele vai nessa direção. Então, tem muita convergência, eu diria, né? Tentando resumir um pouco do que é a CBRR e qual a contribuição que a gente pode dar, eu ficaria por aqui nesse momento. Tá bom. Acho que a gente encerrou a primeira rodada, né? Nós já temos aqui quase 20 perguntas, mas agora a gente abre, na verdade, para Roberto e Marcos fazerem uma pergunta, cada um para Otácio ou para Eduardo. Não sei se vocês combinaram, Roberto, mas queria que você talvez aí escolhesse quem você gostaria de fazer uma pergunta e Ok. dessa sequência. Obrigado, Luiz. Eu vou, como eu já conversei com o Eduardo, eu vou conversar com o Tássio. O Tássio, mais uma vez, boa tarde. Tássio, a minha pergunta é mais um esclarecimento do que uma pergunta para o meu próprio entendimento, né? E se refere ao tema que é o edital de disponibilidade diária. Do meu ponto de vista, essa questão da disponibilidade diária, ele é um gatilho para promover a exploração mineral, né? Mas, pelas regras do Plano Lavra, esse caso estaria suspenso em função da pandemia, né? Mas, com essa nova onda que nós estamos nos adaptando e que certamente veio para ficar, onde eventos são feitos de forma remota, e esse, por exemplo, com 100 e poucas pessoas, por que não realizar? Tudo seria feito mesmo de forma remota, mesmo o interessado não estando no escritório, em função de problemas que foram abordados, inclusive, no documento, mas existe o home office. Você não acha que talvez poderia haver a disponibilidade de áreas no edital, mesmo nesse período delicado que estamos passando, mas de forma remota? Perfeitamente. Essa é exatamente a nossa ideia, né? Houve um mal comunicado lá que o Ministério de Minas e Energia soltou um decreto tipo suspendendo os leilões, mas seriam os leilões de ativos governamentais, né? Tipo leilões de participações de setor elétrico e outras coisas que são, na verdade, ativos. No nosso caso aqui, o que a gente está colocando em disponibilidade são prioridade, direitos de prioridade. Então, a gente não tem aquela necessidade, nós não estamos
desfazendo de um bem público, né? Nós estamos colocando em disponibilidade, né, um direito de prioridade à pesquisa. Mas, para isso, além de atender alguns critérios, isso precisou de passar no Tribunal de Contas para ver esse entendimento, porque nem todo mundo lá entende dessa forma, né? Precisa explicar. A mineração e até a sua legislação é muito desconhecida. Então, passada essa fase, é muito boa essa oportunidade para nós colocarmos que todo esse sistema já está quase pronto, o sistema digital. Então, ele foi sendo construído enquanto a gente discutia esse assunto. Fizemos a resolução que clareou as coisas, as regras do jogo, as macro-regras, né, as regras gerais. E agora o edital, a cada vamos dizer assim, pacote de disponibilidade, vai ter um edital específico para a especificidade daquelas áreas. Então, a gente está fazendo um primeiro com 500 áreas, mais para as áreas que a gente chama de baixo e médio interesse, que são áreas que têm poucos dados de pesquisa, né, que, notadamente, eles perderam por desistência ou no início da pesquisa, e que será um momento que a gente vai testar o sistema eletrônico, ou seja, ninguém vai ter que estar presencialmente aqui para ter a disponibilidade, que a gente tem até evitado de chamar de leilão, porque na verdade não é um leilão, a gente está disponibilizando áreas. Só vai haver critérios de desempate, né, por um critério até financeiro também, numa segunda etapa, e aí a gente chama de desempate, mas seria o que o pessoal tem chamado aí de leilão comparado com o setor do petróleo ou outras questões. Mas assim, nós estamos prontos para esse primeiro teste, com 500 áreas, e após esse primeiro teste vai ser uma enxurrada de áreas aí para o mercado, que notadamente ele não tem finalidade arrecadatória, ou seja, em algum momento a gente vai ter que desempatar por um critério, e o critério mais rápido e mais objetivo é assim, quem oferece mais, né, por aquela prioridade. Então, assim, nós acreditamos que após esse primeiro teste do sistema, né, com 500 áreas, vai ser um verdadeiro avalanche de áreas aí disponíveis para o mercado. E o fato de não ter acontecido até agora não foi porque nós estamos na pandemia, é porque, inclusive, a pandemia foi até um ponto positivo que a gente pôde parar um pouco e dedicar mais a construção do sistema e o estabelecimento das regras do edital. Então, até agosto nós vamos ter a primeira rodada e a partir daí vai ser sequencialmente até nós desovarmos todo o nosso estoque de disponibilidade. E assim, eu só queria complementar o Tasso, botando exatamente nesse timeline, a gente começando a consulta amanhã, com 30 dias, aí a gente também está fazendo uma programação de audiências públicas, de conversas, isso vai ser bem interessante para fazer esclarecimento do setor e das entidades afins, como até Tribunal de Contas, Ministério Público, a Câmara de Deputados, enfim, a gente tem que atender todos os stakeholders, então o timeline é exatamente esse, fazendo 30 dias de consulta, fazendo as reuniões, fazendo o reconhecimento das contribuições e tudo mais, a nossa ideia é exatamente como o Tasso falou, primeira semana de agosto deve estar saindo o primeiro edital, e se tiver novos editais, novas disponibilidades com o mesmo critério desse edital, não precisa da consulta pública de novo. Então, é como o Tasso falou, vai ficar no automático, vai soltando. A partir do momento que a gente tiver um bloco de disponibilidade que mereça um edital diferente, por exemplo, esse edital de amanhã ele é praticamente preço. Se eu quiser algum requisito técnico e preço, aí, logicamente, eu devo abrir nova consulta pública para a gente fazer o ajuste do edital e aí solta. Mas vai ter um momento, Xavier, que eu imagino que a gente já vai estar tipo com editar de prateleira, onde a gente vai pegar a disponibilidade, vai enquadrar no edital e solta. E aí realmente o negócio vai fluir de uma forma muito mais contínua. Tá ótimo. Marcos, sua pergunta. Agora você pode fazer para os dois. Os dois responderam, então você pode fazer. Tá certo. Não, olha, eu não posso deixar de perguntar, né? A CBR espera ansiosa por isso também, com relação à pergunta ao Eduardo, Tasso, enfim, a tão esperada resolução, né, para
sobre o Sistema Brasileiro de Certificação de Recursos e Reservas, né? É algo que está sendo bastante ansiosamente esperado e por conta não só do marco que isso vai representar, mas também de todas as consequências que vêm mais à frente, né? Nas avaliações de propriedades, nas garantia para dar o título em penhor, enfim, você vai ter uma série de consequências a partir daí, né, na minha opinião. Então, acho que essa é a pergunta da vez aí, né? Alguma previsão, né? O Eduardo comentou que provavelmente durante o mês de junho isso vai ser... Se Deus quiser, se Deus quiser. Nosso cronograma, a gente tem apertado nossa equipe exatamente para agora em junho, ver se a gente consegue concluir um processo longo aí, como você já mencionou, que já foi feito consulta pública desde o ano passado, houveram, me corrija, tá, acho que foram 140 contribuições, realmente foi bem requisitado, né? Nós até já fizemos reuniões, né, Marcos, a gente, até com o Miguel Neri da BPM, representante da BPM, em relação a isso. E ele é vital exatamente para a questão da garantia financeira, né? Onde, até aproveitando esse gancho para esclarecer a garantia financeira, a nossa avaliação na agência é que a gente praticamente vai ser um cartório em comparação a isso, porque a gente vai fazer o penhor, a gente não tem condições de fazer a análise do material um a um, senão vai engessar tudo de novo. A gente é um cartório, a pessoa tem, como o Marcos apresentou bem, você vai ter uma qualified person fazendo uma garantia, fazendo uma qualificação de uma reserva, o banco ou o investidor que vai querer comprar isso, ele vai ter o risco dele atrelado a isso, ele só vai passar como se fosse uma sessão diária para a agência. Eu vou pegar isso aqui, vou ceder para esse, vou fazer o penhor desse, se tudo der certo. A nossa etapa, na nossa avaliação, ela é muito simples. Até estava dentro do plano Lava, até foi o primeiro ato do plano Lava, foi até um voto que eu dei, foi em relação à sessão diária, transferência, onde não precisa mais fazer a verbação. O cara que já negociou pode tocar normalmente, só mudou de figura, não precisa ficar aguardando a verbação da agência. Então, o nosso entendimento ele é bem simples em relação a isso, né? A recursos e reservas ele realmente é vital para fazer todo esse movimento de garantia e até, como o Márcio já falou, essa questão de sigilo é também um assunto muito interessante. A gente tem avaliado, e é por isso que a gente botou na tomada de subsídio, muitas coisas que são dentro do processo minerário, não existe nada relacionado a patente, não existe nada relacionado a segredo industrial. Então, por que isso tem que estar em sigilo? Até a grande maioria dos players, principalmente de grandes empreendedores minérios, são listados em bolsa, tem obrigação de fazer publicação disso. E eu acho até, aí eu vou dar uma palavra bem pessoal minha, como ex-secretário de mineração, como também já fui minerador, a questão do sigilo, pessoal, eu acho que é uma das grandes travas que atrapalha a comunicação do setor. Porque a partir do momento que eu não tenho sigilo, que eu tenho uma sociedade tendo conhecimento daquilo, eu implicitamente obrigo que a nossa mineradora comunique mais. E isso é um dos grandes problemas que o nosso setor está passando hoje, principalmente em relação aos 2 grandes desastres que nós já tivemos. Então, essa questão do sigilo, na minha avaliação, é um ponto bem crítico que pode facilitar muita coisa para a gente. Tasso, teria alguma coisa a acrescentar? Não, é porque a resolução está praticamente pronta, né? Inclusive já colocamos aí para a CBRR, né, que foi basicamente autorizada pela maioria das entidades a falar sobre o assunto, as representando nesse caso, e ela está já em via final de edição e publicação. A gente esperou um pouquinho porque tinha essa questão das garantias e tal, e só para ver se esse assunto influenciaria um pouco em algum ponto da resolução. Mas eu penso que não. Cada caso é um caso e a gente até agora, no mês de junho, a gente vai estar publicando aí a resolução final, né? E outra coisa, essas coisas são dinâmicas, né? Vamos colocar para rodar e, havendo necessidade, igual houve na questão das barragens, igual vai haver na questão do relatório final, essas coisas, a gente está com a agência regulatória em andamento e a gente pode redirecionar qualquer modificação que seja necessária. Eu entendo que a ansiedade do setor, mas é algo que vai sair em breve, né? E vai ser um ponto bastante positivo para
para a gente até se educar internamente aqui na agência, né? Porque eu vejo que todo mundo fala em critérios, né? Mas da aprovação do relatório, da aprovação dos recursos e reservas. Então, isso a gente vai precisar aqui ter um tempo também de educação interna para a gente implementar esses conceitos dentro do nosso público, aqui, do nosso pessoal que faz as aprovações. Então, é uma questão de tempo mesmo. E vai acontecer aí nos próximos 30 dias a publicação e a entrada em vigor e a adaptação do nosso pessoal a ela vai acontecer naturalmente. Eu acho que só para finalizar, Luiz, até para fazer um plano de fundo do que está por trás de muitas das coisas que a gente está pensando, não sei se é claro para todo mundo, mas a agência está passando por uma perda grandíssima em relação à nossa força de trabalho, né? Não sei se todo mundo sabe, mas está projetado para até final de 2022 a gente perder 44% da nossa força de trabalho, ou seja, hoje nós estamos com 750 e a gente vai ficar com 300 e alguma coisa de servidores, ou seja, se a gente não investir na automação de processos, se a gente não investir na NM 4.0, se a gente não investir nessa boa-fé do minerador, onde a gente vai fazer uma coisa muito mais a nível autodeclaratório, que vai ser fiscalizada em campo, né, ou por força humana, ou por imagem de satélite, ou por outros tipos de sistema, a gente não vai destravar esse setor. Infelizmente, com a pandemia que a gente está passando, todo aquele esforço que o Paulo Guedes estava fazendo de salvar recursos para a Previdência já foi para o saco. Então, assim, o pedido de concurso, que existe pedido de concurso para a gente, não só para a barragem, como tem uma ACP, mas também para a nossa área finalística, que está tendo essa grande perda, estão cada vez mais difíceis. Então, estamos até negociando agora, ver se a gente consegue fazer um concurso para temporário. Mas para funcionário definitivo, o cenário realmente é bem nebuloso. Então, tudo isso que está tendo do Plano Lava, que está dentro dessas visões que a gente está botando, tem esse viés, ou seja, facilitar um pouco na entrada e a gente realmente fazer um monitoramento mais digno, botar pessoas mais em campo, fazer mais ferramentas de monitoramento e fiscalização. Isso ficou muito claro, a trava de entrada que foi o DNPM, desculpem falar isso do DNPM, o DNPM teve seus pontos altos e baixos, mas o final ficou muito marcado por isso, ou seja, você faz um engessamento muito grande para entrar e você acaba também não monitorando. Então, acho que isso está por trás desse grande redesenho da agência que a gente está fazendo. Eu queria só pontuar duas coisas antes de passar para as perguntas. Eu acho que ninguém que quer a mineração progredindo pensa, na verdade, e é contra essas iniciativas que vocês estão colocando. E eu explico por quê. Foi uma luta do setor durante anos, essa falta de segurança da discricionariedade. E o que vocês estão trazendo para nós é aquilo que a gente sempre defendeu, que os atos do DNPM têm que ser vinculados, ou seja, eu te entrego, você tem que me devolver, né? Então, eu não tenho porquê, eu acho que todo esse processo que vocês estão implantando a partir da boa-fé do minerador, que na verdade, a lei da liberdade econômica na sua plenitude, para mim, tem que ser defendido e tem que ser priorizado. Eu acho que se vocês recebem críticas, que eu percebo assim, que quando vocês explicam isso, vocês têm algum tipo de reação perante a sociedade, eu tenho certeza que não é do grupo que está falando com vocês aqui nessa live, né? E não é do minerador tradicional, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, um ponto que eu queria comentar com você, Eduardo, que eu convivi a minha vida toda com publicidade de atos e de pesquisa e de resultado. Isso é, na verdade, uma forma de dar conhecimento a seu investidor. Agora, eu tenho que, infelizmente, olhar para o lado daqueles que não têm essa obrigatoriedade e saber o país que eu vivo. O seu estado, por exemplo, é o estado onde existe a maior proliferação de mineração ilegal. Então, infelizmente, é um fato que nós temos que conviver. A única proteção que o minerador tem, na maioria das vezes, é a proteção desse dado.
porque não é só do minerador ilegal, não. E aí, antigamente, a gente falava do garimpeiro, porque não tem só garimpeiro, tem um minerador ilegal mesmo. Porque não é o garimpeiro. Tem garimpeiro é uma atividade. Hoje nós temos o minerador legal e o minerador ilegal. Então, isso proliferou e muito nesse país. Então, quando eu ouço falar até deputado dizendo da PLG flutuante, eu vejo mineração ilegal. Não tem como, na verdade, desassociar uma coisa da outra. Então, por isso é que eu não sei se eu compartilho dessa abertura total da informação. Mas eu só exatamente faria um contraponto, porque os dados estão sigilosos e não é isso que parou essa atividade. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. A questão garimpo, a gente tem que ter um outro olhar, a gente tem que ter um outro viés. Essa questão da PLG flutuante. Eu vou entrar nessa pauta. Eu até passei a semana passada inteira estudando garimpo. Tem várias falhas de procedimentos nossos. Questão de fazer a compra de ouro totalmente online. A gente está fazendo uma força-tarefa em relação a isso também. Então, não é o sigilo que vai tirar o especulador. Não é o sigilo que vai tirar o garimpeiro. Então, a gente tem que ter esse outro viés e quanto o sigilo está amarrando a gente em outras coisas. Eu acho que é esse peso que a gente tem que fazer. Mas quando eu falo do sigilo, é do sigilo somente da informação técnica, do resultado, do processo, eu concordo com você. Só queria esclarecer. Agora, da informação eu ainda tenho medo. E eu acho que, na verdade, a informatização vai me dar essa proteção. Porque hoje, infelizmente, o papel que é muito fácil de ser copiado. Qualquer celular copia a informação geológica. Se você for ver, a maioria das empresas de bolsa, hoje, elas divulgam a informação geológica sem a coordenada, principalmente aqui no Brasil. E aí, a bolsa lá fora questiona isso e a gente explica, por causa de invasão. É uma proteção que a gente tem. É a única, porque, na verdade, todo esse conhecimento custa dinheiro. Vou passar para as perguntas. Tem muitas. Então, eu vou dividir em blocos por cada um de vocês. E a maioria, Eduardo e Tasso, é para vocês. O Bruno quer saber... Eduardo, tá? O Bruno quer saber se você pode falar brevemente dos empréstimos do Banco Mundial e das expectativas para o Plano Nacional de Mineração de 2050. Outra pergunta. O Giancarlo quer saber sobre as alterações da Lei 6.567 de 78. Quais serão as principais alterações? A questão de licenciamentos. Ainda para você, Eduardo, qual é a estratégia do Plano Lavra junto aos órgãos ambientais? Na opinião dele, não houve um alinhamento das instituições e a alavancagem do andamento dos processos minerários continuará com prazos imprevisíveis devido à morosidade dos licenciamentos ambientais. E, por último, não sei se eu repito depois, o Jardel está te perguntando se essa nova metodologia para a outorga da guia de utilização será também aplicada para a PLG e a partir de quando? Você quer que eu repita e vou fazendo de 2 em 2? Ou... Acho que eu gravei a maioria aí. Só falar a questão do Plano Nacional de Mineração 2050, realmente isso é um assunto mais ministério do que a gente. Realmente não tenho em relação a esse financiamento. O que eu poderia dizer do Banco Mundial é que a gente tem existe um projeto que é de cooperação com o Banco Mundial, com o Ministério de Minas e Energia, que se chama META. A gente usufruímos desse benefício, META 1, que foi no ano passado, com compra de equipamentos e várias outras coisas, e nós estamos praticamente encabeçando quase todas as ações do Plano META 2, onde vai estar a digitalização de processo, tem recurso para isso, tem recurso para compra de imagem de satélite. Nós sabemos que esse mês agora, final de maio, foi aprovado o META na diretoria do Conselho do Banco Mundial e agora deve estar na fase de enxugamento dos projetos, que ele dá um valor de quase 40 milhões de reais, se não estou enganado, no total, com o Ministério de Energia. Então, a gente deve ter novos investimentos para mineração, para a agência, esse ano, vindo através do Banco Mundial. Em relação à guia ser similar à PLG, pode ser que sim, a gente só fez o processo para guia ainda, mas essa questão do licenciamento, a gente quer fazer meio que uma isonomia, né, desse desvencilhamento do licenciamento para todos os nossos
trâmites, né? Isso seria a ideia. Só que também a gente não pode esquecer, aí eu não vou entrar muito na área jurídica, que não é a minha, a guia ela é um pouco diferente porque ela é uma autorização precária, né? Ela não é como se fosse um regime especial como é uma lavra e tal. Então, essa parte jurídica pode existir algum tipo de conflito em relação a isso, mas a gente vai encarar isso em algum momento, não tenha dúvida. Como a gente vai encarar para relatório final de pesquisa agora, utilizando alguns argumentos da guia de utilização. Sobre licenciamento, como eu mencionei, a gente teve uma reunião muito produtiva com a diretoria do IBAMA, realmente o Jonatas, que é o diretor de licenciamento, onde eles têm um projeto muito interessante dessa questão, também baseado na lei da liberdade econômica, a questão de gradação de risco de licenciamento. Por exemplo, lá no Pará, uma guia de utilização, você tem um licenciamento simplificado. A mesma guia por rio, você tem o EA-RIMA, ou seja, você tem times de licenciamento totalmente diferentes para o mesmo tipo de atividade. Então, o IBAMA até pediu, vamos fazer uma cooperação, eles vão mandar para a gente tudo que se trata do setor mineral, para a gente avaliar e coordenar junto com eles a gradação dos riscos de ambiental para as atividades minerais. Aí ele vai fazer meio que um glossário nacional do porte e tal. Eu acho que isso vai ser realmente muito bom. Realmente estou muito impressionado com essa força de trabalho que o IBAMA está impondo agora. E até também para nivelar vocês, essa foi a primeira vez que eu vou botar essa informação para fora da agência. A gente começou o trabalho com o CDE, né, de revisão da nossa regulação agora em março, logo no início da pandemia. E a gente falou desse alinhamento com o IBAMA. O CDE vai fazer gratuitamente com o governo brasileiro esse ajuste de regulação da mineração, dos processos ambientais dentro da mineração. Então, eles vão entrar dentro do IBAMA, vão nos ajudar a também fazer esse enxugamento e essa revisão da regulação ambiental na mineração. Isso foi realmente uma vitória bem interessante e não estava mapeada por nós. Então, é um outro fato. Eu acho que tem mais uma pergunta que era sobre... Eram 4. A questão dos licenciamentos. A questão dos licenciamentos. A 78 está na vista também. Esse mês vai sair essa questão do enquadramento, do licenciamento. Isso aí a gente teve um entendimento, tem até uma legislação meio que entrando em cima de outra, mas a gente tem um entendimento, esse mês a gente deve estar soltando esse normativo também dentro do Plano LAVA. Então vamos para o Tasso. Tasso, do CERRI, com relação à guia, a partir de quando as alterações entram em vigor? Uma pergunta que eu acho que todo mundo fez e até eu acabei fazendo um esclarecimento na minha página, mas eu acho que vale a pena você responder. Os 10 dias para apresentação da licença ambiental é contado a partir da emissão da licença ambiental? Por último, do Pisani. É quase consenso, Tasso, que o setor usa o conceito de guia, e esse foi desvirtuado no decorrer da aplicação desta autorização. Por outro lado, também é consenso do setor que o sistema na agência, bem como no antigo DNPM, para aprovação de autorização de lavra é extremamente moroso, de tal sorte que demora tanto que algumas vezes até inviabiliza as operações. A ideia é agilizar e que os prazos máximos para análise sejam definidos. Outra pergunta para você, Tasso. Como do Orcioli agora, como a ANM avalia a desnecessidade de se aprovar relatório final de pesquisa e PAI? Tasso, mais uma aqui. Do Frei, em relação à resolução 22/2020, como será na prática a autorização tácita de pesquisa mineral? E por que a prorrogação da autorização de pesquisa não está elencada na referida resolução? Afinal de contas, a pesquisa mineral é considerada como atividade essencial ou não? Eu acho que essa aí não cabe muito, mas se você quiser responder. E por último, Tasso, o Cláudio Porto, ele pergunta se a ANM vai adotar critérios de definição de recursos e reservas para aprovar os relatórios positivos de final de pesquisa ou não. Se quiser, eu repito devagar, tá? Vai ser preciso aí devagar. Vamos começar pela questão da guia, né? Então, a nova resolução vai entrar em vigor na publicação da resolução em si, né? Ela, lógico que ela traz algumas novidades
que ia apresentar uma planta topográfica, já estava lá na resolução anterior, né? Antes e depois, né, Tato? Antes e depois, né? Mas para ser dada precisa ser a antes, né? Então, acho que, se não me engano, isso deve estar sendo publicado amanhã. Isso também, correto. Então, a partir da publicação, ela já está valendo, né? Se você está cumprindo aqueles critérios que estão lá dentro da resolução, você vai receber sua guia. É uma questão de tempo. Então, não vai... Porque o que havia aqui era, inclusive, uma disparidade, né? Goiás tinha abolido a vistoria prévia. Eles analisavam a guia, mas se encrencava com alguma coisa, não dava a guia. E lá, por exemplo, em Fortaleza, o cara, não, eu só dou se eu vistoriar. Está no nosso relatório, está nos nossos manuais, e eu só vou fazer isso. Então, a guia vai entrar agora, e a questão do licenciamento, ela é uma guia, ela é um documento precário, né? Você vai ter uma guia, mas ela só vai ter eficácia mesmo com a juntada da licença ambiental. E você tem um prazo para juntar a licença. Isso são 10 dias após a emissão, exatamente. Nós sabemos que o seu documento está válido. Porque se você tira a licença e não apresenta para nós, chega o nosso técnico lá e te paralisa, te autua, né? E pronto. Então, essa é a questão quanto à guia. Eu não sei se respondi tudo. Não, tem algumas ainda. O Pisani pergunta qual a ideia para agilizar as outorgas de lavra, e o Paulo Orcioli pergunta se você avalia, como você avalia a desnecessidade de se aprovar relatório final de pesquisa e PAI. Não, a gente quer fazer o seguinte, fazer uma coisa vinculada, né? Se você apresentou, igual como é a guia, o cara apresentou a planta topográfica, ali para mim, e um pequeno plano de lavra, isso é o essencial para eu emitir a guia, né? Agora, para o relatório final de pesquisa, a coisa é um pouco mais complexa, né? Para não também desvirtuar, como alguém já falou aí, o desvirtuamento da guia, né? Porque para mim a guia é um instrumento de pesquisa, e inclusive é temporal, porque ele tem que acontecer durante a sua fase de pesquisa. Então, a agência não pode deixar de dar naquele período, sob pena que você não permitiu o cara cumprir o plano dele. E o relatório final de pesquisa, ele está vinculado a muitos manuais internos, né? O Carlos Cordeiro está acabando de revisar o nosso manual de fiscalização, onde ele vai tirar várias amarras relativas à aprovação do relatório final de pesquisa. E tem outra coisa que a gente quer fazer da seguinte forma, não é que a gente não vai deixar de aprovar ou desaprovar. A gente quer que o conceito de relatório de pesquisa seja: você apresentou aqueles dados previstos na sua pesquisa, né? E você justificou que a sua pesquisa indicou recurso mineral, né? Indicou um recurso e uma pequena reserva já prévia, né? Pequena reserva prévia, você está aprovado seu relatório, desde que você apresente os seus dados que te permitiram a chegar naquela conclusão. Então, e outra coisa, uma coisa que a gente quer eliminar de vez é a questão da renovação do alvará, ou seja, a agência não pode travar você, e nesse caso aí eu costumo falar com o nosso pessoal aqui, nós estamos sendo mais realistas do que o rei. O próprio meio ambiente, se você entrou com 120 dias antes, né, você tem automaticamente renovado a sua licença. E eu, como agência, eu não posso desmobilizar a sua equipe para esperar o bonitão aqui dizer se você pode ou não continuar a sua pesquisa, né? Então, a ideia é que, se você apresentou os dados, apresentou o seu cronograma de pesquisa, justificou o fato de você não ter atingido aquela programação prévia, então você vai ter renovação automática. E, posteriormente, ao final do relatório, assim, você depositou aqui a sua topografia, depositou o seu plano de amostragem, com as análises apresentadas, né? Você apresentou lá a sua geofísica, indicando a continuidade daquele corpo mineralizado por alguma área. E, assim, vai ser muito observado, eu penso, se você atendeu aos objetivos da sua pesquisa. Eu vejo que, assim, a gente tem que respeitar a característica de cada empresa, de cada pessoa física que está pesquisando. Eu não posso comparar, eu costumo repetir isso. Eu trabalhei na Anglo América, trabalhei na De Beers,
você não pode comparar, às vezes, uma DBIAS com uma pessoa física. Muitas vezes, o objetivo daquele cara, é lógico que ele está de olho ali no minério primário, mas, no primeiro momento, ele vai dar uma prioridade ao depósito secundário. E sempre indicando que ele vai continuar a pesquisa dentro do depósito primário. Então, assim, você tem que apresentar uma estratégia para a agência, né? E se você apresentou uma estratégia exploratória e apresentou os dados que corroboram aquela sua estratégia, você vai ter o seu relatório aprovado. Agora, é óbvio, né, que nós vamos cobrar sempre o melhor aproveitamento do depósito. Se aqui lá o cara não está conseguindo fazer o melhor aproveitamento, ele vai receber uma exigência para aprimorar. Inclusive, hoje também, nós temos aí uma cooperação com o CAD, né, que isso vai nos facilitar em termos de regras econômicas para quem fica bloqueando grandes reservas minerais sem o seu devido aproveitamento, né? E o CAD é o Conselho de Defesa Econômica, né, da União do Brasil. Então, isso tudo poderá ser observado. O que eu não vejo é assim, por critérios objetivos nossos, a gente ficar negando e aprovando relatório de acordo com o critério de um técnico. Tá, os trabalhos insuficientes. Por que o trabalho foi insuficiente? A gente quer criar critérios objetivos que, se você apresentou uma estratégia exploratória, apresentou os dados relativos àquela estratégia e que justificou, ao final, você vai ter seu relatório aprovado. É assim que eu penso. E esse assunto está em gestação, está dentro do Plano Lavra e deverá sair nos próximos 60 dias coisas como essa, que vai eliminar a necessidade de vistoria, porque eu vejo que se a vistoria não foi feita durante a pesquisa, o que ele vai fazer lá depois que a pesquisa acabou? Nada, ele vai apenas ver o que ele deveria ter visto há tempo mais anterior, né? Então, essa é a situação quanto ao relatório. Tá bom. Está havendo tem uma discussão aqui e é objeto de várias perguntas, que é a questão das garantias financeiras. E eu podia ler várias perguntas, vários questionamentos, mas é um ponto que eu tenho que me debatido há muito tempo. E eu vou colocar meu ponto de vista e eu queria ver a opinião de vocês, porque eu acho que reflete muito do que está discutido aqui no bastidor e do como é que eu vejo isso. O que eu vejo? O Eduardo falou com muita propriedade. O que ele entende que é o papel da agência na questão das garantias financeiras? É ser um cartório. Isso não é um demérito para a agência, não, gente. O registro de imóveis é quem regula todo o direito patrimonial, que, na verdade, regula as propriedades. Então, qual o problema da agência dizer que ela é? Agora, nós estamos diante de algo que é mais complexo do que, na verdade, uma propriedade, um imóvel, vamos dizer assim. Então, o que eu entendo que é o papel da agência? É exatamente isso. Fazer o registro e a publicidade. Olha, quando alguém for comprar uma área, fala assim, olha, essa área tem um gravame porque houve um financiamento do senhor fulano de tal e, portanto, tem uma dívida a pagar. Então, vai dar segurança às relações. Quanto à questão do papel do QP nisso, me permita, na verdade, a objetividade de dizer que eu acho que é muito pequeno. Vai depender muito do tipo de financiamento que você está fazendo. Se é, por exemplo, entre entidades privadas e está havendo a alienação pura e simplesmente, e o objeto, na verdade, a jazida não está sendo discutido, qual é o papel do QP nisso aí? Simplesmente o papel do QP é com a progressão do título e uma padronização da forma como as informações estão levadas à ANM, mas não tem nada a ver com a garantia financeira. Isso é um risco entre credor e devedor, que a agência figura lá simplesmente como um depositário do contrato. E se o devedor não pagar, o que ela vai fazer? Tal como ela faz num penhor, ela vai falar assim, vou vender esse negócio, vou pagar a dívida do credor, na verdade, do devedor, e vou devolver o crédito ao dono do título. É assim que vocês estão entendendo? Sim, da nossa parte é exatamente isso. Total. Até porque, assim, se a gente for entrar nessa, e tem mais um papel que é importante do QP. O QP, ele é um indicador
principalmente para banco, né? Porque o banco ele não vai ter são poucos os bancos que vão ter uma pegada de mineração, que tenham um consultor e tal. O fundo de investimento até pode ter uma coisa mais orientativa, como o BlackRock, como outros fundos. Agora, o QP ele vai fazer um papel mais disso, indicativo. Agora, o risco é total do banco. Se a gente for querer parar para a agência validar cada um, meu amigo, a gente vai ter os problemas de sempre, que as coisas vão acumular e não vão ser vencidas. Eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Luiz disse, mas tem um ponto. O papel do QP, do PQR, que eu vejo nisso tudo, é a base da pirâmide. O produto que está entregue, seja ele a reserva e o recurso, quando eu que quero tomar um risco de fazer um off-take, eu quero comprar um royalty futuro de parte da produção, ou quando eu quero fazer uma cessão parcial para aproveitar uma reserva de níquel numa área que tem um depósito, vamos supor, de ouro associado ou cobre. O papel do QP é que você vai ter um produto final, você vai ter você vai poder construir um fluxo de caixa, por exemplo, numa área dessas, que você sabe que está elaborado em base a um produto que é comparável, analisável por um QP fora do Brasil, por outro PQR no Brasil, é nesse sentido. Agora, eu concordo com o Luiz, se eu quero comprar um royalty dos 5 primeiros anos da sua produção de níquel lá no estado do Pará, o risco é meu. Né? Mas concordo, já pensei um pouco diferente, mas concordo que a NM tem o seguinte, a vantagem da NM é que a base georreferenciada é toda de vocês, o histórico da propriedade de vocês faz sentido, pelo menos assim, para mim, que vocês registrem a operação. Agora, vocês não estão aí para dizer se, olha, isso aqui é consistente ou não é, porque qualquer empresa, pequena, média, grande, principalmente médias e grandes, vai entregar na mão, talvez, de um PQR próprio, ou de um PQR contratado, consultor, ou de uma empresa especializada em avaliação, e vai dizer, não, realmente ele está dizendo aqui que é material, ele consegue tirar 2% de royalty na produção de X toneladas, pelo que ele tem aqui de reserva, vai ter condição, isso vai ficar mais claro de fazer, sem precisar você analisar um relatório de 1000 páginas, né? Eu acho que esse é que é o ponto, você desemboca... Sim. Sem querer estender, eu queria chamar o Roberto para essa discussão. O que eu acho que o QP vai fazer aí é o papel de dar garantia e confiança ao credor, na verdade, que aquele título não vai morrer amanhã, que ele não está comprando, na verdade, uma jazida de nada. E aí, o que eu acho é muito importante a posição do Roberto de dizer para a gente aqui. Roberto, você estava na universidade até pouco tempo. Como é que você vê? Você vê que a CBRR e essa figura do PQR, ela acaba conflitando com o CREA? Como é que você vê nisso uma forma de exclusão de profissionais? Não sei, Luiz Maurício. Realmente eu não sei se eu saberia abordar essa questão com vocês à altura. Realmente eu vou passar nessa, viu? Não sei. Eu até gostaria de falar um pouco sobre isso aí, Roberto. Assim, porque a gente tem debatido aqui com o CREA também e com a CBRR. Na verdade, o que nós vamos exigir aqui na agência é que tem uma anotação de responsabilidade técnica e ele vai assinar naquele relatório. Exatamente. Inclusive, eu vou outorgar aqui uma portaria de lavra, mas quero que o cara assine, que ele só assinou um encaminhamento, o PAE em papel, e não estava assinado lá. Eu vou convidar o responsável técnico a vir aqui, bater o carimbo e assinar. É burocracia? Não, acho que não. O cara tem que assinar embaixo. E assim, o que a gente vai verificar é a questão da má-fé, né? Se houve ou não má-fé lá na frente. Agora, quem vai fiscalizar? Ninguém vai fiscalizar ele, não. Ele vai ser responsável sobre aquilo até que um dia alguém comprove que, de repente, houve uma má-fé. Agora, um erro crasso ou um não erro crasso não é responsabilidade nossa acionar o CREA. Se houver má-fé, sim. Né? Agora, se não houver, essa questão do erro profissional é uma coisa que vai ser decidida lá pela Justiça pela frente. Agora, a questão do QP aí do CBRR é uma questão
da confiança do setor financeiro. Então, o setor financeiro adota a prática do QP para ele poder financiar, né? Ele não vai, você não vai chegar para qualquer banco, ó, tem esse geólogo aqui que falou, mas que geólogo é esse? Não. Então, os bancos vão adquirir a cultura de querer os certificados. Na verdade, o CBRR é como se fosse um adicional, né? Tá? Ser um plus, ele é um mestrado, é um doutorado, seria um entendimento como se fosse esse. O entendimento que a gente teve, exatamente, o Tasso está exatamente totalmente correto nessa avaliação. A gente não está cerceando profissionais dessa atividade. Então, acho que isso é muito importante. E o CBRR pode ter esse tipo de entendimento de um adicional. E eu até colocaria aí, vou botar uma posição minha, nem é da agência, até porque a gente não construiu ainda essa minuta da garantia, mas eu botaria não só título, não só lavra, por que não uma PLG pode ser uma garantia? Quem tem o risco? Não somos nós. Então é a mesma coisa. Eu acho que é absolutamente cabível, Eduardo. Por que excluí-los disso? Se o cara quer comprar um equipamento, na verdade, para melhorar a sua lavra, ele vai chegar lá e falar assim, tá aqui a PLG. Se o credor aceita, por que não? Aceita? Porque eu que vou entender. É isso que a gente coloca. Luiz, gente, só uma coisa. Por exemplo, a CBRR já teve profissionais de cooperativa garimpeira fazendo curso de capacitação conosco. Não vejo problema nenhum. A diferença é o seguinte, todo profissional habilitado, todo profissional competente, ele é um profissional habilitado. Mas nem todo profissional habilitado é um profissional competente. A gente tem que ter em mente que o que está em jogo aqui é a questão da competência, é o elo central, né? Junto com transparência, junto com materialidade. Mas o problema é, se o profissional é um profissional PQR, ele tem 10 anos de experiência profissional, 5 dos quais na área de competência que ele pretende e 3 anos em posição em cargos de responsabilidade. Não é uma questão de ser melhor profissional ou não, não é apenas isso. Você está lidando com um grupo de pessoas, mulheres e homens, que têm experiência, tanto puramente técnica, como na gestão. Exatamente. A CBRR não vai de maneira nenhuma dizer se um relatório é melhor que o outro. O que nós vamos dizer é esse profissional está habilitado, se comprometeu a seguir um código de ética e tem ciência e domínio do padrão CBRR para elaboração de produtos, seja ele resultados públicos de exploração mineral, declaração de recursos e reservas. Esse é o ponto, né? E nas 9 áreas de competência, seja pesquisa mineral, seja regulação, seja avaliação de ativos mineiros. É nisso que nós vamos... Deixa eu intervir, porque tem um monte de perguntas aqui ainda. Tá bom. E até botar só um exemplo mais relacionado a esse, Marcos, só para finalizar, a gente já teve até uma discussão com o CREA em relação à questão de barragem, exatamente por isso. O entendimento do CREA é que um geólogo e um engenheiro civil podem assinar um negócio de barragem. A gente gostaria que essa pessoa tivesse curso, e o CREA respondeu, não. Ponto. Então, assim, ele é um profissional habilitado. Se ele vai fazer uma confusão, como teve, até foi uma barragem do Mato Grosso, onde a gente questionou isso, que era uma pessoa que tinha assinado mais de 70 laudos lá DCE de barragem, que deu problema, é exatamente isso. O cara, ele tem uma RT, ele tem que ser responsabilizado por isso. Se ele usou de má fé, PT, saudações. Exato, eu tenho um código de ética do CREA, eu tenho um livrinho, quer dizer, todos nós temos, então... Vamos tentar atender a todo mundo aqui. Vamos, o assunto está bom. O Franz Brandenberg, o Adriano e o Ulisses colocam aqui uma posição seguinte, eles querem informar para a ANM que existem sistemas de integração da base de dados no Canadá que hoje já são utilizados pelos serviços geológicos de vários países, em particular o CIGEON, do Quebec. Quebec, fui lá ver com o Franz até, muito bom. E ele pensa que poderia ser uma excelente ferramenta que poderia ser implantada na ANM. E ele está se colocando à disposição. Aí, nós temos um profissional nisso. Doutor Roberto, o que o senhor opina sobre isso? O senhor acha que um sistema importado atende? É melhor? É pior? Eu acho que a gente tem importado tantas coisas durante aí,
o progresso da ciência desse país, eu não vejo problema algum, né, em poder adquirir conhecimentos novos e tecnologias novas e trazê-las aqui para o país. Não é demérito nenhum copiá-las, podemos até melhorá-las posteriormente. Ótimo. Olha só, tem uma pergunta. Nesse TE do Cigeon, a gente já visitamos ele no ano passado, até eu fui com o Franz no stand do Quebec, lá no PDAC do ano passado. O Cigeon existe desde 2000, ou seja, tem 20 anos que ele já usa uma metodologia de quadrícula para fazer toda essa parte de pesquisa, e isso está sendo utilizado aqui, tá? Só já para nivelar, a nossa equipe lá da área de pesquisa já está pensando num sistema de quadrícula automatizado, muito similar ao Cigeon. A nossa equipe agora que voltou no Canadá, agora no PDAC, o professor Cordeiro estava lá, tem os seus links lá também, então realmente a gente vai fazer uma coisa bem similar. E até falando mais uma coisa do plano que entra no plano Lavra, mas a gente não citou, o requerimento online de pesquisa de áreas vai entrar agora no mês de julho também, e você vai ter, se a área estiver totalmente livre, sem requerimento, sem ser área de conflito, de unidade de conservação, área indígena, em 34 dias vai sair. Então, realmente, uma outra grande avanço que a gente vai fazer. Incluso com a tabela, o sistema de substâncias, né? Você vai lá optar, só clica na substância que você quer, ela vai estar totalmente agrupada no sistema de petrologia e mineralogia e você obtém seu requerimento de forma automática. E também, assim, a gente até viu um sistema que foi implantado na Colômbia, que foi feito por empresas canadenses, né? Parece que foi até financiado pelo governo do Canadá. E ele, assim, inclusive eu achei interessante, porque ele foi adaptando o sistema de quadrícula aos poucos, né? Então, se você requerer uma área, você pode fazer igual no seu iPhone ou no seu iPad, aí você traça com o dedo uma área e aquilo vai adaptar nas quadrículas que tem. Aí você vai optar, se pegou meia quadrícula, você opta por incorporar ou descartar. E aí aquele polígono já vai indicar, está livre, não está, e você vai pegando aquelas unidades espaciais automaticamente. Você não vai ter que ficar encostando uma área na outra. Você faz aquele círculo ou quadrado ou a forma geométrica que você quiser e o sistema já adapta para a sua realidade, né? Tá. Muito interessante. O Wanderson está perguntando o seguinte, em relação à comercialização de subprodutos das atividades minerais, sem que isso venha afetar o limite da quantidade. Está previsto isso? Eu acho que a gente teve até uma discussão sobre isso na segunda-feira lá no Comim, né, Tasso? Eu acho que ele quer saber, por exemplo, aquela dúvida que foi exposta para você. O cara produz diamante, produz 1000 quilates e isso gera 200 mil toneladas de areia e brita. Lógico que a guia que ele tem é para diamante. Ele está impedido de comercializar? Não, na minha opinião, não, porque a guia regula a atividade, isso está previsto no código, né? Ou seja, a guia, embora precária, é um tipo que te permite lavrar. E a lei diz, até a Constituição fala, que é do concessionário a propriedade do produto da lavra. Se o mineral acessório é um produto da lavra, basta você comunicar a ocorrência da substância e incluí-lo na guia, entendeu? E isso vai ser automaticamente aceito, como é aceita aquela substância principal também. Então, e nessa revisão da guia, isso aí também já ficou acertado, tá? Então, você vai botar na guia todos os minérios, não precisa ser para um. E se ocorrer uma na hora, você faz o aditamento automático e pronto. Nós já temos, com tanto tempo esgotado, tem uma última pergunta para o Marcos. Ele quer saber se tem algum avanço na questão do registro no CBRR de profissionais atuantes em ESG, que eu imagino que seja aspectos ambientais, né? Gestão. E eu gostaria de pedir a vocês, que depois que o Marcos responder, que ele já fizesse as suas considerações finais e que, na verdade, já fizesse a sua despedida. Depois eu passo para o Roberto, para o Eduardo, o Tasso e a gente encerra a live.
Ok, Luiz. Olha, sim, existe. Na última Assembleia da CBRR, nós aprovamos mais 3 áreas de competência para o registro. Foram aprovadas as áreas de meio ambiente e sustentabilidade, que é onde consideramos incorporado ESG. Também aprovamos a avaliação de ativos minerais e regulação. Então, a resposta é sim, ela já é considerada. Nós estamos fazendo um trabalho agora só de descrição da área de competência, mas estamos trabalhando para sair junto com um novo site. Eu acho interessante aquelas profissionais que quiserem saber um pouco mais, entrar no site, fazer contato, né? Estamos à disposição, somos poucos, mas estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Queria agradecer mais uma vez a FFA Legal, na pessoa do Luiz, pela oportunidade. E um abraço, boa tarde para todos os colegas de mesa aqui, Tasso, Eduardo, Roberto. Eu acho que foi uma ótima oportunidade aí de nós e um bom debate foi feito aqui hoje. Eu acho que está sendo bastante proveitoso nessas webcasts. Roberto, eu queria que você apresentasse também suas considerações, sua despedida, mas eu vou te pedir para responder uma pergunta. Não vai ter SMAC esse ano? Ok, vamos. Não me Vamos frustre! Não, vamos aqui por partes. Como eu já dizia, Jack o Estripador, né? Infelizmente, acho que todos sabem ou já devem estar sabendo, direto ou indiretamente, por inúmeros motivos, a diretoria da ADIMB, juntamente com a sua diretoria executiva e com a aprovação do seu Conselho Superior, nós suspendemos o SIMEX-MIN, que estava previsto para maio, obviamente que depois foi para agosto, de 2 a 5 de agosto, mas, infelizmente, em função do crescente dessa pandemia e das incertezas, nós resolvemos não fazê-lo. Eu acho que seria bastante irresponsável da nossa parte trazermos para a cidade de Ouro Preto um contingente de 900 a 1.200 pessoas, certamente haveria aglomeração, mesmo se nós estivéssemos no momento de queda da Covid, nós pensamos muito bem, resolvemos pensar na vida. O SIMEX-MIN, ele não foi cancelado. Muitos estão pensando que não vai haver SIMEX-MIN. Não, ele não foi cancelado. Ele foi suspenso para ser simplesmente retomado, mas numa oportunidade mais adequada. Essa oportunidade, essa nova data, nós resolvemos não colocarmos agora, né? Por prudência, não porque quem vai nos dar essa nova data, ou a possibilidade de remarcar, é o próprio poder público que vai nos acionar com luz verde com o tempo para isso. Então, ele foi transferido para uma data ainda a ser remarcada. Essa é a primeira coisa. Infelizmente, nós estávamos com o SIMEX-MIN muito bem, todo o espaço das exposições estavam reservadas, nós estávamos com um quadro nacional e internacional de palestrantes, iria ser um SIMEX-MIN bastante interessante. É claro que eu sou bias, eu sou tendencioso para essas coisas, mas iria ser. Mas, enfim, a vida é assim, vamos em frente. Em relação a considerações, o Luiz Maurício, como eu participei muito pouco da discussão, que, aliás, entra em temas que eu não tenho ali muita autoridade para falar, porém, eu gostaria de responder uma pergunta que eu vi aqui na lista, que talvez eu me sinta mais à vontade, né? É do colega Cláudio Porto, em que diz o seguinte, que por que o CEFEM não poderia, ou parte do CEFEM, ou a percentagem do CEFEM, não poderia ser utilizado para editais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, abrindo então editais que permitissem, né, a
participação da própria academia em projetos em consonância ou em interação com empresas do setor mineral, procurando, então, preencher lacunas de conhecimento geológico em províncias minerais brasileiras, ou então com projetos voltados a novas tecnologias de prospecção, ou então para o desenvolvimento tecnológico de minérios. Eu acho que isso seria bastante interessante, a exemplo do que nós já estamos vendo já há muito tempo na ANP, né, que são os royalties do petróleo, parte do qual é aplicado nesses editais, em que a parte da academia acaba se interagindo bem com o pessoal do petróleo no desenvolvimento de projetos. A última coisa, isso seria muito bom, porque a pesquisa no setor mineral, tendo a interação academia-empresa, ela vai ter um determinado baque nesses próximos anos, em função de que grande parte da pesquisa realizada na academia para o setor mineral vem de fundos públicos, e esses estão cada vez mais escassos. Em segundo lugar, é interessante notar que na universidade, nas áreas das engenharias, nas áreas biológicas, na área da saúde, na química, esses centros, eles, de forma muito comum, interagem muito bem com o setor produtivo, se unem muito bem com empresas, gerando projetos que até geram patentes. No entanto, quando a gente vai para o setor das geociências, em especial no setor da geologia econômica, da prospecção, da exploração mineral, essa interação se torna extremamente pequena. Já melhorou muito, mas ainda precisa ser melhor compreendida, ou seja, ambos os lados se compreendendo bem, a universidade falando a língua da empresa e a empresa compreendendo o que a universidade pode dar a ela. Ainda temos muito a percorrer em relação a isso, quando comparado com iniciativas em outros países, como o Canadá e a Austrália. Razão pela qual eu quis fazer menção a essa não é ideia, mas essa proposta, ou essa possibilidade, né, de se utilizar parte do CETEM para esses tipos de editais. No mais, eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado pela paciência, obrigado, Luiz Maurício, pela oportunidade de estar aqui. A DIMB está à disposição de todos, e eu, então, dou boa noite a todos e todas, um forte abraço para o Eduardo, para o Tasso e para o meu vice-presidente, o Marcos André. Obrigado, Roberto. Foi um prazer. Tasso, você queria começar? Posso. Eu queria aqui mais deixar uma mensagem final, né? Agradecer aí ao professor Roberto pela sua brilhante participação, né? Marcos André, o próprio Luiz. E eu queria dizer o seguinte, é que a gente está numa situação agora que eu vejo que esse processo de desburocratização, isso às vezes não interessa a 100% de todos os que estão interessados nisso, né? Então, é um momento muito crucial desse movimento que a gente está fazendo aqui na agência. Então, mas eu vejo, assim, queria fazer um apelo, né, que esse é um momento ideal. Eu acho que esse modelo anterior, ele não nos serve. O Brasil precisa mudar de um patamar para um sistema de gestão dos recursos minerais mais moderno, mais alinhado ao mundo, como se faz lá fora. Então, essa é a nossa busca, essa é o que nós queremos. É evidente que as forças contrárias estão aí atuando, né? Então, a gente precisa lutar contra essas forças. E em segundo lugar, assim, toda mudança, né, gera transtornos. Então, eu até queria botar uma faixa no site da ANM, desculpe, estamos em obras, né? Nós estamos transformando um assunto em que muitas vezes a pessoa acha, está demorando, está não sei o quê, mas a reforma traz transtorno, mas ela é útil, né? Então, eu faço um apelo que todos nós nos somemos a essa força
que eu vejo que o benefício desse assunto para a comunidade em si e para a sociedade vai ser bastante positivo. Então, eu vejo com confiança essas mudanças. Eu queria até denotar que nossa força de trabalho foi adicionada de várias pessoas que veio aí ajudar. Eu cito aqui o Carlos Cordeiro, o Yoshihiro, que veio do setor de regulação da NTT, a Clarissa, que veio da ANEEL e da área de regulação econômica de vários setores, e vários outros aí, o Jotávio, que veio da ANP, trazendo, o setor do petróleo é um setor de decisões muito mais rápido, eu atuei no setor do petróleo, o próprio setor exige, né, até pelo preço dos aluguéis das sondas diárias, então, assim, é um setor que exige decisões rápidas. Então, o Jotávio até fala assim, eu fico muito ansioso, porque eu noto que a mineração é travada, né? Então, nós temos que mudar essa realidade. Então, é para isso que nós estamos fazendo todo esse movimento. E aí eu peço a colaboração de todos, as críticas são bem aceitas, né? Construtivas, e nós estamos aí para somar e para que a gente possa mudar essa realidade que nós vivemos hoje. Então, boa noite a todos, agradeço todos que estiveram aí, eu vi os elogios aí escritos, eu agradeço e também falo que estamos à disposição para as sugestões, mesmo que sejam críticas, né? Mas faz parte do jogo. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Tasso. Eduardo, quer concluir? Até corroborando aí com as palavras do Tasso, realmente muito bem feitas. A nossa equipe é uma equipe que está ralando muito, trabalhando demais. O trabalho remoto no pandemia, eu acho que ele até aumentou a carga de trabalho, porque a gente está tendo reunião até esse horário, realmente 7, 8 da noite, muitas notas técnicas, muita coisa para fazer. E exatamente esse momento que a gente está hoje é um momento de cooperação. Então, por isso a gente insiste muito na questão de tomada de subsídio, é um trabalho de transparência, redução de fardo. Então, a gente pede ao setor e a ótimos formadores de opiniões, como são vocês, o Luiz, o próprio Xavier, o Marcos, as contribuições são muito bem-vindas, porque nós não somos donos da razão. A gente tem crenças que elas podem ser combatidas e podem ser mudadas, ou seja, isso faz parte do jogo. E o papel da agência é exatamente isso. A gente tem que brigar pelo melhor uso do recurso mineral. Esse é o nosso papel e aqui a gente está para contribuir junto. Então, parabéns, Luiz, pela essa iniciativa, realmente muito boa. Se a gente puder fazer isso aqui toda semana, para falar das novidades e tirar dúvidas, isso aí é o que a gente mais precisa nesse momento e estamos aqui para isso. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado a Roberto, obrigado ao Marcos, Tasso, Eduardo. Eu queria fazer algumas considerações, porque eu acho que na semana que vem a gente deve fazer a última dessas lives aí. O objetivo que a gente teve, a primeira semana afetou a todos, a primeira semana, quando chegou o Covid, lá em março, afetou todos nós. E eu, naquele momento, eu achei que fazer essas lives seria uma forma da gente manter, na verdade, o espírito de que isso vai passar vivo entre nós. O objetivo, na verdade, era chamar algumas pessoas. Hoje já chegamos a ter quase 300 pessoas em live. Hoje a gente chegou a 200 pessoas. Isso é muito bom. Eu acho que a gente está passando realmente por esse momento. Isso está ficando cada vez mais para trás, ainda vamos sofrer muito, mas eu acho que cumpriu o objetivo que a gente tinha traçado de discutir, de aprimorar e, principalmente, que esses 3 meses não fossem, na verdade, um hiato nas nossas vidas. E eu acho que a gente até contribuiu com a ANM, que a gente demandou tanto de vocês, né, de buscando mais, e eu acho que isso foi bom. Vocês tiveram mais tempo para trabalhar. Eu acho que a ANM, nos 2 anos, produziu nesses 3 meses de forma ímpar, eu diria. Isso foi muito bom, a gente viu isso também no MME, viu isso entre nós mesmo. Foi um tempo que a gente se utilizou para se reorganizar e talvez pensar um pouco mais no futuro. Eu acho que, em função de toda essa discussão, uma das coisas que a gente ainda tem muito que discutir é a CBRR. Eu acho que não está muito claro para as pessoas, e isso seria muito bom, porque eu acho que talvez uma live falando
sobre a importância, o papel, e aí com a presença de um dos diretores da ANM, para dar a visão deles também, seria muito importante. Vamos pensar nisso ao longo dos próximos dias, mas eu diria para vocês que do bate-papo aqui do chat, 50% foi sobre CBRR e não tem consenso, né? Ou seja, merece mais esclarecimento. Vamos pensar nisso. Queria mais uma vez agradecer a todos que participaram, agradecer a vocês, debatedores. Eu acho que é muito importante esse contato nosso. Nós estamos de forma conjunta tentando, na verdade, trazer o melhor disso tudo, se é que a gente pode dizer que é o melhor, que a gente pode ter um melhor dessa situação, mas a gente vai sair mais forte, mais unidos, e eu acho que a gente nunca sentou para discutir tanto entre nós, com tanta democracia dentro do nosso setor, como nós fizemos durante esse coronavírus aí. Agradeço aos debatedores, agradeço ao público presente, agradeço a Yannick, que nos bastidores nos ajudou aqui. Uma boa semana para todos, muito trabalho, parabéns à ANM pelo excelente trabalho que vem fazendo nesse Plano Lavra. Foi uma iniciativa, Tasso, brilhante. Eu me lembro que... Agora eu tenho que conseguir desligar isso. Espera aí, gente. Eu me lembro que no nosso primeiro bate-papo, Tasso, você falou sobre o Plano Lavra, né? E que bom que isso em pouco tempo virou uma realidade e vai destravar tanto o nosso setor. Obrigado a todos. Depois eu vou divulgar para todos aqui o link de gravação, porque eu acho que teve muita coisa que a gente vai aproveitar ao longo aí dos próximos meses. Um abraço a todos, então. Tudo de bom. Um abraço, Luiz. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Tchau, se cuidem, por favor. Boa noite a todos e todas. Aí. Tchau, tchau.